Você caminha em direção ao seu propósito. Descobri ele. E o seu propósito vai caminhando em direção a você. A partir do ponto que você começa a caminhar numa busca de descobrir o seu propósito, ele caminha na sua direção. Então, quando nós falamos sobre propósito, eu tenho que saber qual é a minha identidade. Quando nós olhamos à luz da Bíblia, nós olhamos o texto ali de João, capítulo 1, ele fala claramente, né? A todos os que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E quando eu leio essa passagem, entendo essa passagem, compreendo muito bem essa passagem, eu começo a entender que o meu propósito ele está baseado nessa premissa que eu sou filho de Deus. Porque há uma dúvida muito grande nas pessoas em quem ela é. E quando há uma dúvida muito grande em mim, em você, a respeito de quem eu sou, de fato, eu começo a me perder em relação às coisas que eu faço. As pessoas começam a achar que elas são a sua profissão. As pessoas começam a achar que elas são o seu trabalho. As pessoas começam a achar que elas são uma carreira. As pessoas começam a achar que elas são o sucesso financeiro dela. As pessoas começam a achar que elas são a construção da casa, a estabilidade, né? Nossa, construir uma casa, ter um dinheiro. As pessoas começam a achar que é um casamento. Só que essas coisas não são identidade. Essas coisas são coisas. São status, são formações, são títulos. Mas isso não pode definir quem você é de fato. E quando eu tenho minha identidade bem definida em quem eu sou em Deus, eu tenho para mim que Deus, ele não cria um filho para vaguear sobre a terra, para viver nada sobre a terra. Ou seja, ele cria alguém, um ser, com um propósito a ser executado dentro, aqui nesse período, nesse curto período de vida que nós temos aqui nessa terra. Então, por isso que eu falo que o propósito ele começa com a identidade, eu reconhecendo. Então, se você não assistiu, eu recomendo que você vá lá e assista. Mas se você não assistiu, tudo bem, vamos seguir daqui para frente. E aí depois você assista lá, porque lá eu vou falar com com mais profundidade a respeito desse assunto. E eles experimentaram uma coisa muito interessante, que eu gosto muito, que eu aprendi com o John Maxwell, e eu sempre lembro disso, né? Quando você experimenta o gosto da relevância, você entende o que é ser maior do que o sucesso. Moisés, e o que é o gosto da relevância? O gosto da relevância é você ver pessoas sendo transformadas através do seu propósito, através do seu dom, seja ele qualquer que for. Pessoas que se sintam, nossa, me sinto melhor, me sinto transformado. Então, uma dica, um caminho, na verdade, sobre propósito. Um propósito, ele sempre beneficia pessoas. Propósito real, beneficia pessoas. E você tem que se perguntar e se questionar a respeito disso. Moisés, o que mais o John Maxwell fala? Ele fala o seguinte, que há 2 grandes dias em sua vida. Todo ser humano tem 2 grandes dias em sua vida. O dia que ele nasce, que é uma data histórica, né, que a família comemora anualmente, fica feliz, né, celebra, e o dia em que a pessoa descobre o seu propósito. Ao mesmo tempo que a gente acha essa frase bonita, às vezes você pode estar se perguntando, mas e quem nunca descobriu o propósito? Como é que faz? Como é que essa pessoa se sente? Você precisa descobrir.
Mas, assim, uma coisa que eu já tive por média, e também já tive por experiência de perguntar a outras pessoas que já acompanham, pessoas que ajudam na relevância, na busca pelo propósito, é que, em média, se encontra o propósito, gente, ali pelos 35, pelos 40 anos. Essa é uma média. Não quer dizer que é uma regra, mas é uma média da maior parte das pessoas. E tem pessoas que nunca encontram. Mas eu gostaria de perguntar aqui para o grupo se vocês, né? Quem aqui do grupo já sabe o seu propósito de vida? Mediante o que eu falei, mediante o vídeo, mediante o que você leu aí no PDF. Fala aí pra gente. Levanta a mão. Se fica a mão levantada para mim. Dura é quem tá com a câmera fechada, né? Só a. Ó, o Diego, o Robson, o Anderson, a Michele. Muito bem. Muito bem. Vamos dizer aí que 30% do grupo, 30% do grupo sabe qual é o seu propósito hoje, tem uma clareza sobre ele. Mas propósito eu entendi o seguinte, gente. A gente sempre refina ele. Quanto mais a gente estuda, você vai refinando, você vai entendendo, você vai compreendendo melhor. Quanto mais você compreender melhor, melhor é a execução dele você vai se tornando. Porque é algo que de repente você descobre, mas só que tem que ir clareando. De repente ele tem que ir clareando. Mas eu tenho que descobrir um propósito, parece que é um fardo. Você é mais ou menos assim, ó. Você caminha em direção ao seu propósito. Descobri ele. E o seu propósito vai caminhando em direção a você. A partir do ponto que você começa a caminhar numa busca de descobrir o seu propósito, ele caminha na sua direção. Isso é real, Moisés? Ou isso é uma história que você está falando para a gente convencer, né? Gente, isso é real. Porque, assim, uma coisa que o Anderson falou que é muito interessante, né? Que quando você vive a sua vida vagueando, né? Igual ele falou lá, ao sabor do vento, você não encontra o propósito, nem o propósito te encontra. Por quê? Você só, como diz a música, você só deixa a vida te levar. Quem não sabe qual caminho quer seguir, como diz o Gato de Botas, aquele da Alice, não é o Gato de Botas, não, aquele do filme da Alice, né? Qualquer caminho serve. Quem não sabe qual caminho quer tomar, qualquer caminho serve. Não é assim? Qual caminho você vai seguir? Ué, mas eu vou seguir o caminho que eu tiver oportunidade. Onde eu tiver oportunidade de seguir, eu vou seguir. E aí a gente fica pensando assim, né? Moisés, propósito é fazer aquilo que você foi feito para fazer. Então, por exemplo, gente, essa caneta aqui, qual é o propósito dessa caneta? Escrever na cor azul. Escrever a cor azul. É tanto que o ser específico, gente. Escrever na cor azul. Isso mesmo, escrever. Então, quando eu escrevo com essa caneta, eu cumpro propósito. Beleza? Mas só que tem, olha só que interessante. Tem mulher que pega a caneta e prende o cabelo, não é? Amarra o cabelo. A caneta está servindo? Serve. Serve. Mas serve fora do propósito. Então, às vezes a gente pensa assim, eu estou servindo, Moisés, então estou cumprindo o propósito. Mas será que você está cumprindo dentro do seu propósito? Porque às vezes a gente se perde aí. E aí o John Max ele coloca uma pergunta aqui muito interessante, que ele fala assim, né, que ele faz uma citação do livro. Tudo que é assim, é logo o primeiro parágrafo aí. Você não será questionado porque não se tornou um messias ou encontrou a cura para o câncer. Tudo o que lhe será perguntado é: por que você não se tornou você? Por que você não se tornou tudo o que você é? Gente, e quando eu paro para olhar essa pergunta aqui, né? Eu me sinto muito incomodado. E eu me sinto dando uma grande responsabilidade.
Porque quando a gente lê essa pergunta é uma pergunta de destino, né? Deus ele tem um destino para a gente. Esse destino é algo que ele já viu, que é o propósito. E que nós temos que ir trabalhando, né? Nós temos que ir nos conhecendo, né? Para poder viver esse destino. É um destino profético. Só que nós temos a liberdade de sair desse destino para a direita e para a esquerda. E de também não cumpri-lo. Quantas pessoas se desviam desse destino? Para a direita, para a esquerda, né? Ou tem uns que dão uma desviada, mas volta. Tem uns que conseguem seguir e ele na linha tracejada, né? Naquilo que foi traçado para ele. E quando nós vemos isso, ele fala o seguinte, né? Que não é sobre, gente, descobrir a cura do câncer. De repente alguém talvez já tenha ou vai ter esse propósito. Mas não quer dizer que todo mundo vai ter esse propósito. E às vezes não é sobre a grandeza do propósito, mas é sobre aquilo que Deus espera de você, espera de mim. Nós ficamos apegados assim na grandeza. Será que vai ganhar um prêmio Nobel? Mas será que não é, sei lá, mudar, transformar a sua comunidade? Transformar a sua casa? Tem gente que tem propósito de cuidar da família? Tem. Tem gente que tem um propósito de cuidar da família, gente. Isso é um propósito. Isso é um tipo de propósito. É o de todo mundo também? Não. Existe missão, tá, gente? A missão é diferente. Você que é pai, você que é mãe, você tem uma missão de criar, de educar, de preparar seus filhos, de ensinar os caminhos do Senhor. Mas o propósito de cuidar da família, daquela pessoa, você sabe aquela pessoa que se doa extremamente, que ela dá a sua vida pelaquela família, né? E aí você fala assim, essa pessoa não vive para ela vive para a família. São pessoas que têm propósito ligado aí. Aí a gente pega e para e pensa assim, né? Essa pessoa tem um propósito de mudar o mundo, assim, o prêmio Nobel da Paz, igual eu falei, né? Algo impactante? Não exatamente. Mas se ela estiver cumprindo esse propósito, que é no seu próprio lar, o dia que Deus perguntar, ela vai responder, mas eu me tornei aquilo que o Senhor queria que eu fosse. E aí a gente fica pensando, mas qual que é o caminho? John Marx coloca que é a soma da sua paixão, das suas forças e do valor agregado aos outros. Ele fala que essa fórmula resulta ao propósito, porque é como eu falei, é uma caminhada. Você vai andando, você vai refletindo, você vai se questionando. Uma coisa que é muito importante é a gente estar atento às pausas que a gente vai tendo na vida. Por exemplo, vou pegar o exemplo do Anderson de novo aqui. Ele teve uma pausa na vida dele, inesperada, né, numa demissão. Foi uma pausa na vida dele. Tava tudo numa rotina, né? Tava só indo, mas tava tudo numa rotina. Um dia que ele teve uma pausa, o que fez com ele? Levou ele a uma reflexão. E aí, esses pontos da nossa vida, né? A gente pode ir por vários caminhos. A gente pode ir por um caminho assim de que tudo dá errado para mim, né? Eu só reclamo, só culpo. Ou eu posso ir por um caminho assim. Peraí, como é que é esse negócio? Será que eu tô fazendo certo? Não tô nem percebendo o que de fato eu faço. Então, tem alguns momentos da nossa vida que a gente tem que estar atento às pausas. Porque dá muitos indícios pra gente. Dá muitos indícios. Igual eu falei pra mim, eu só fui ter uma clareza mesmo do meu propósito aos 30 anos, gente. Foi aí que eu comecei a refletir, porque eu tive uma pausa, né? A minha pausa foi chegar aos 30. Cheguei aos 30, eu recebi uma pergunta. Uma pergunta talvez até despretensiosa da pessoa que fez. Uma amiga minha, né? Era um almoço de aniversário, até no trabalho mesmo, ela falou assim: Nossa, você já deve ter feito muita coisa relevante nessa vida. 30 anos, hein? Aí eu olhei para aquela pergunta e falei assim, mas será que eu fiz mesmo? Será que eu fiz mesmo?
Aí comecei a refletir, me questionar mesmo, assim, eu acho que eu não fiz tanta coisa assim, não. Mas quando eu quis dizer tanta coisa assim, eu quis dizer assim, eu acho que eu não fui tão relevante assim. Então isso me levou a mover. Isso me levou a mover. Sabe uma outra coisa que pode te ajudar também? De repente você só tem algum norte aí sobre o seu propósito. Você tem que começar a andar com pessoas que também já encontraram o seu propósito. Se você andar só com pessoas perdidas, gente, você vai para lugar nenhum junto com elas. Agora começa a andar com pessoas que já têm clareza sobre o seu propósito. Você consegue ir se modelando. Você consegue ir se moldando. E aí você vai se direcionando. Você vai se direcionando. E como ter certeza se eu estou vivendo meu propósito e sem meu propósito? Ele tem que estar ligado a tudo isso que eu falei, nesses 3 pontos: a sua paixão, as suas habilidades e se serve às pessoas.